Agora nós vamos para o momento da palavra de Deus, né, queridos? Quem quer ouvir a palavra de Deus essa noite? Glória a Deus, queridos. Eu já estava com saudade, fiquei uma semana aqui já fora da pregação, aqui já deu saudade, pastor. A gente sente falta, sabia? Você fica aqui já apavorado ali. Então, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus capítulo 8. Nós vamos ler lá do versículo 5 até o 13. Mateus capítulo 8, do verso 5 até o verso 13, uma passagem bastante conhecida. E os irmãos estão localizando Mateus capítulo 8, do verso 5 até o verso 13. Nós vamos falar ali, nós vamos ler juntos. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e digo ao outro vem e ele vem, e o meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa de Abraão, de Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E nesta mesma hora o seu criado sarou. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, te damos pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ela será ministrada agora, Senhor. Eu peço que o Senhor dê-me graça, Senhor, unção e misericórdia, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor, porque de mim eu nada tenho a oferecer a este povo, Senhor, mas a tua palavra é poderosa, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, vá a cada coração, que a tua palavra vá até os confins da terra, Senhor, e produza o efeito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa palavra, coloquei o título: O homem que impressionou a Deus, né? Esse centurião de Cafarnaum aqui é algo fantástico, né? O objetivo aqui, queridos, é entender como que é o pensamento de Deus. Eu coloquei o homem que impressionou a Deus, mas talvez não seja um título tão adequado, porque como nós podemos impressionar a Deus? Mas com certeza este homem, ele surpreendeu a Jesus. Jesus não esperava isso de um romano. Se você pegar Mateus capítulo 1, você for lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 1, vai lá na sua Bíblia lá, Mateus capítulo 1, antes de iniciar o capítulo 1, você vai ver que tem uma folha em branco lá. Tem uma folha em branco aí? A minha Bíblia tem uma folha em branco. Essa folha em branco aí, queridos, ela representa o período intertestamentário. Pastor, o que é período intertestamentário? É um período em que Deus não falou com Israel durante 400 anos. 400 anos de silêncio. Entre o livro de Malaquias, profeta Malaquias, e entre o livro de Mateus. Tudo que aconteceu antes, os irmãos já têm noção, né? A Babilônia, a Medo-Persa, os gregos invadindo, né, e tomando posse, e levando os povos como cativo. Depois a revolta dos Macabeus, que é um evangelho que não está aqui na nossa Bíblia, porque é um evangelho apócrifo, né? E depois dessa revolta, o domínio dos romanos. Então Israel, nessa ocasião em que Mateus descreve, aqui capítulo 8, ele está dominado pelos romanos. Os romanos estão no governo de Israel. Então, apesar de toda a autoridade ser dada por Deus, Deus permitiu com que o povo de Israel estivesse sob o domínio dos romanos. E se você observar aqui o livro de Mateus, se você ler ele inteiro, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 7, Mateus está falando sobre o nascimento de Jesus, do seu batismo, as tentações, mostrando
que em Jesus, né, Jesus nas antigas profecias citando ele, e que tudo aquilo que se falava de Jesus sendo cumprido, falando ali acerca do mistério de Jesus. Mas a partir do capítulo 8 de Mateus, ele começa a relatar sobre a autoridade de Jesus, os milagres que ele fazia e a autoridade dele, tanto na terra quanto no céu. E esse episódio que nós lemos aqui, trata disso, trata do poder de Deus sobre a terra, poder de Deus sobre a vida daqueles que eram o povo de Deus, o poder de Deus sobre a vida daqueles que não eram o povo de Deus. Isso nos mostra que Deus, ele é todo poderoso. No capítulo 8, pouco antes dessa passagem, Jesus ele faz o sermão da montanha, e ele desce juntamente com seus discípulos que o seguiam, e eles encontram esse centurião de Cafarnaum. E vocês sabem o que é um centurião. Um centurião era um soldado romano que tinha sob a sua liderança 100 soldados, por isso centurião, né? Ele era um comandante de um exército de 100 homens. Então esse homem, ele entendia o que era autoridade, e mesmo sendo romano, e os judeus não se dando ali, ele chega e pede o favor de Jesus. Então nós vamos aprender aqui um pouquinho nessa palavra sobre a fé deste homem. O que levou este homem a crer em Jesus? E por que Jesus admirou a atitude desse homem? Então vamos seguir aqui sem mais delongas, né? Primeiro ponto que eu anotei aqui, queridos: ele conheceu e se submeteu à autoridade de Jesus. Quando ele diz assim: eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra. Ele se submeteu à dimensão da palavra, ele se colocou debaixo da palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus para nós, para mim, para você que está assistindo um culto, que está assistindo uma pregação, é a parte mais chata, mas é na palavra de Deus que tem o poder, porque ele diz, né? Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e meu criado será curado. A palavra de Deus é poderosa. A bênção de Deus, ela vem através da palavra de Deus, e não a palavra de homens, não a palavra de falsos profetas, a palavra bíblica, a palavra que está aqui no livro do Senhor. E um detalhe bastante importante, que Mateus, ele foi uma testemunha ocular dos acontecimentos, diferentemente de Lucas, por exemplo, que escreveu somente depois os relatos que ele ouviu daqueles que presenciaram. Não que isso descredibilize a Lucas, mas Mateus estava lá, e ele escreveu daquilo que ele viu e viveu. Então essa passagem, ela é bastante interessante, né? Por exemplo, esse soldado, ele sabia que ele só precisava de uma coisa, e a coisa que ele precisava era a palavra de Deus. E muitas vezes você vem para a igreja, e você acha que você precisa ser oração, você precisa rodopiar, você precisa do lenço ungido, você precisa da água benta, você precisa de acessórios. Não, você só precisa da palavra de Deus, assim como este centurião. Irmão, quando ele diz, né, só uma palavra, é impossível não classificar Jesus aqui como rei sobre todas as coisas. E esse soldado era um soldado romano, ele sabia o que era poder, ele estava debaixo do poder de César, e ele falou assim: Senhor, o Senhor dirá uma única palavra, e meu criado será salvo. Ele está falando assim como é com os reis da terra, o rei não volta atrás. Se os irmãos olharem lá no Antigo Testamento, você vai ver vários exemplos de reis que deram a sua palavra e não puderam voltar atrás. A palavra de um rei, ela tinha muito poder. Exemplo, o rei Herodes, que mandou, né, cortar lá a cabeça de João Batista. A palavra diz que ele não queria fazer isso, mas ele já tinha prometido para a filha de Salomé. E ele foi e executou João Batista, porque o rei jamais podia voltar a sua palavra atrás. E esse soldado reconheceu Jesus como o rei de Israel, o rei dos judeus, e falou: se o Senhor falar uma palavra, essa palavra será cumprida. E muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor,
Nós sabemos que Deus trouxe todas as coisas à existência pela palavra, que haja luz, que haja o firmamento, que haja os peixes, que haja as aves do céu. Todas as coisas que Deus disse, Ele criou pela sua palavra, mas nós não cremos na palavra de Deus. Se a palavra que Deus nos mandar não for aquela palavra que nós viemos buscar, nós não aceitamos. Essa palavra não foi para mim, pastor, essa palavra foi para o meu vizinho. Essa palavra de arrependimento aí que o pastor Rubens pregou, é lá para minha sogra. Para mim eu só quero a palavra de bênção. Mas toda e qualquer palavra de Deus, ela é importante para a sua vida. Ela vem para te edificar, ela vem para te curar e ela vem para te consertar. Então, queridos, esse centurião, ele tinha na mente que Jesus era o rei dos judeus, que ele tinha todo o poder. Isso era algo até mesmo difícil para os seus discípulos. Por várias vezes Jesus repreendia os seus discípulos. Ele falava: vocês não entendem, vocês são tardios para entender. Às vezes Jesus falava uma parábola e eles não entendiam a parábola e pediam para Jesus explicar. Quando Jesus falou lá da parábola do semeador, se você pegar lá, você vai ver que depois que Jesus fala a parábola, os discípulos pedem para interpretar, mas Jesus repreende eles, fala: vocês são tardios para entender as coisas. Eu falo por parábolas para que aqueles que são os meus escolhidos entendam, e para aqueles que não querem saber de mim não entendam. Então muitas vezes nós não temos interesse na palavra de Deus, nós não temos interesse na Bíblia, e muitas vezes a palavra que é pregada aqui, ou que é falada, ou que é ouvida, ou que é lida, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não entende, porque você está tardio ali para saber da palavra do Senhor. Então, reconheça e se submeta à autoridade de Jesus. Se vir uma palavra, pegue, é para você, é no seu coração. Não é para o vizinho, não é para a sua sogra, é para você a palavra. Outro ponto aqui, queridos, ele creu na palavra. Ele ouviu falar de Jesus, e ele creu na palavra de Jesus. Uma coisa é você reconhecer, e outra coisa totalmente diferente é você se submeter à palavra. Muitos ouviam a palavra de Deus naquela época, ouviam o próprio Deus pregando, o próprio Jesus falando da sua palavra, mas poucos se submetiam à palavra, poucos o seguiam. Certa feita veio um jovem rico até Jesus e falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou: larga tudo, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Ele se entristeceu, porque ele ouviu a verdade, mas ele não quis saber da verdade. E assim será, queridos, no dia do julgamento, no grande dia. Muitos de nós dizemos: mas eu vou à igreja de sexta, de terça, de domingo, nos 2 cultos, e eu sou um cristão, isso e aquilo. Mas se você não se submete à palavra de Deus, se a palavra que é pregada, ela não causa uma transformação no seu coração, se você ouve a palavra, mas você não para de pecar, se você ouve a palavra, mas você não para de falar mal do irmão, a palavra não está fazendo efeito algum em você. Então você não está se submetendo à palavra de Deus. Porque este homem, ele ouviu, e ele se submeteu à palavra. Ele falou: eu sei que o Senhor é poderoso, então o Senhor vai falar uma palavra, e meu criado será salvo. Um romano, tido como um ímpio, ele não era um fariseu que ficava na sinagoga, ele não era um erudito na palavra de Deus, mas ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus, e ele se submeteu a Jesus. E eu pergunto: você tem se submetido a Jesus? Palavra pesada, né, pastor? Outra coisa aqui, queridos, bastante interessante, ainda continuando nesse tema, né? Que ele entrou na dimensão da palavra. Ele entrou se submetendo, acreditando na palavra. Ele entrou reconhecendo a autoridade de Jesus na palavra. Temos uma outra passagem na Bíblia que eu citei agora aqui, a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela fala dos tipos de solo que recebem, né,
a semeadura, e vocês bem sabem, vocês já ouviram muito essa palavra, o solo é o nosso coração, é como nós recebemos a palavra de Deus. E muitos de nós somos como o solo à beira do caminho. Sabe, o lavrador, ele cavava várias covas, né, enfileiradas assim, ele vinha aqui pelo caminho, e iria lançando a semente aqui nas covas. Mas algumas sementes, elas caíam à beira do caminho. E aquelas sementes, elas eram pisadas, e elas eram comidas pelas aves do céu. E alguns de nós aqui, queridos, ouvem o Evangelho. Até enquanto eu estou falando aqui, ele está queimando no seu coração, e você está ouvindo. Mas quando for 9h45, e você passar por aquela porta ali, Satanás vem e arranca ela do seu coração, porque você ouviu por ouvir. Você está ouvindo porque você está aqui, não tem como você fazer outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus. Então não seja esse tipo de pessoa. A palavra diz que Satanás vem e arranca, como as aves do céu. Aquelas sementes que caem à beira do caminho, as aves do céu vêm e pegam. É Satanás tomando a palavra do seu coração. Aquilo que for pregado, aquilo que falar com você, põe no seu coração, não larga. Outros de nós, né, assim como este primeiro, que acaba de receber, acaba de ouvir, mas passa pela porta e esquece. Nós temos que nos submeter à dimensão da palavra de Deus. O segundo caso é aquele que a semente caiu no solo pedregoso. Ele recebe a palavra com fé em Jesus Cristo. Ele guarda a palavra no coração, ele vai para casa com a palavra no coração, e tudo vai bem na vida dele. Mas passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5, passa 10, e ninguém passa ileso. As dificuldades vêm, as tempestades vêm, o deserto vem. E como que você reage diante disso? Esse daqui citado na palavra de Deus, que cai no solo pedregoso, é um solo, queridos, difícil de você criar raiz, porque a raiz ela vai para baixo, e embaixo ali ela encontra pedras, ela encontra dificuldade. Você tem a palavra do Senhor no seu coração, mas não de forma profunda. Na primeira dificuldade que você tiver, você fala assim: ah, pastor, eu não sabia que servir a Deus era tão difícil assim. Não, sendo que Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos alertou, ele não mentiu para nós. Nós teremos aflições nesse mundo, e na primeira aflição você abandona Cristo. Pastor, eu não sabia que eu ia sofrer. Você não sabia porque você não conhece a palavra, porque a palavra o tempo todo ela fala: negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E outro tipo de semente caiu em meio aos espinheiros. É aquela pessoa que ela tem uma terra boa, a semente caiu ali dentro, se desenvolveu, cresceu, mas está sendo sufocado pelos espinheiros. E o que são os espinheiros, pastor? Os espinheiros são as circunstâncias da vida, são as pessoas que te cercam, é o lugar onde você vive, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha. Às vezes até mesmo dentro da igreja tem espinheiros, e a sua fé que estava crescendo, que estava brotando, por causa das situações externas, por causa de dificuldades, por causa de lutas, por causa de fofoca, por causa de irmãos que trouxe um mau testemunho para você. E eu tenho casos assim na família, de pessoas que desistiram de Deus, desistiram de Cristo, por aquilo que outros fizeram em nome de Deus, porque eu sou crente, eu faço, eu aconteço, e trouxe um mau testemunho, e aquela pessoa foi sufocada, e ela não pôde brotar, não pôde crescer na fé. E assim como este homem, como este centurião de Cafarnaum, eu creio que todos vocês serão um solo fértil. Vocês ouvirão a palavra de Deus, vocês compreenderão a palavra de Deus, vocês guardarão a palavra de Deus nos seus corações, e vocês vão dar muitos frutos para o Senhor.
Vocês vão dar frutos, uns de 30, outros de 60 e outros de 100, que seria uma colheita maravilhosa. E eu pergunto para você, em qual você está? Você está naquele que produz o fruto de 30, o fruto de 60 ou o fruto de 100? Não importa, importa que você está produzindo frutos no reino de Deus, frutos de bondade, frutos de amor, fruto do Espírito Santo. Agora cabe a você avaliar. Será que eu estou na dimensão da palavra de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus diz? Ou será que eu estou fazendo aquilo que eu acho certo, aquilo que eu digo? Eu recomendo que você faça aquilo que a palavra de Deus diz. Outro ponto aqui, queridos, bastante importante. Este homem, ele teve compaixão. Ele se colocou no lugar do próximo. A palavra diz que ele clamou, que ele implorou a Jesus pela vida do seu criado. Este centurião, ele se coloca numa posição ali de intercessor, numa posição de alguém que vai clamar por outro. Alguém que teve empatia pela vida do outro, que foi ali buscar um favor imerecido em favor do outro. Muitas vezes nós oramos. Irmão, você ora por mim? Oro. Mas você não se envolve. Você não quer saber da vida do seu irmão. Você não está com compaixão de verdade. Você só está orando por orar, porque o irmão pediu. Senhor, vê lá a vida do irmão lá. Mas se o irmão chegar para você e falar assim: Pastor Rafael, ora pela minha vida, porque eu estou passando uma necessidade. E eu chegar para ele e falar assim: irmão, eu vou orar por você, vai em paz, crê em Deus que vai dar tudo certo. Eu estou fazendo o que Jesus mandou? De forma alguma. Eu tenho que ter compaixão. Se eu tenho condição e o meu irmão está passando fome, está passando necessidade, eu vou meter a mão no bolso aqui, queridos, eu vou ajudar o meu irmão, sem dúvida. E assim tem que ser com cada cristão. Nós temos o costume, de, não, mas pastor, mas a igreja é rica, a igreja ela arrecada, a igreja que, eu vou mandar ele lá para a igreja, lá a igreja abençoa ele. E de fato a igreja tem abençoado muitas pessoas. Mas pode ser que Deus está te dando uma oportunidade de você abençoar. E o pastor sempre fala, o versículo aqui: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Às vezes o irmão vem pedir ajuda para você, você não tem R$1 no bolso. Mas é a sua oportunidade de mostrar a sua fé, a sua compaixão. E não vale só para alimento, para remédio. Às vezes a pessoa ela quer conversar. Ela só quer conversar, sabe? Ela tentou falar com o cônjuge e não conseguiu. Ela tentou falar com o fulano, não conseguiu. Ninguém quer ouvir aquela pessoa. Será que você pode dar 5 minutos da sua vida para ela? É muita coisa. Eu tenho certeza que você gasta 5 minutos fazendo outras coisas que não agradam a Deus. Empreste o seu ombro, empreste o seu ouvido, clame por alguém, vai orar pela pessoa. Eu creio que da mesma forma que você amar alguém, Jesus também vai te amar. Sabe, na oração do Pai Nosso, que a gente fala assim: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. É da mesma forma o reino do céu, queridos. Aquilo que você faz para alguém, volta para você, seja de bom ou seja de mal. Então cuidado com aquilo que você está plantando. Porque imagina só, esse homem ele se colocou no lugar do seu empregado. Naquela época ele tinha um escravo, não era um empregado na verdade, era um criado. Seria muito fácil resolver o problema dele. Ele descartava aquele homem, ele falava assim: você está doente, vai embora, eu vou comprar outro criado para mim. Servo naquela época era um objeto, como se fosse um animalzinho, que não pode abandonar, não abandone seus animais. Mas tem gente que, não quero mais esse cachorro aqui, vou abandonar, e pronto. Abandonava que nem um cachorro, e era uma vida. Sabe, hoje muitas pessoas têm condição de abençoar com uma oração, seja com o que for, mas trata os outros que nem objeto, sabe? Aquele ali não está fazendo o que eu quero, então eu não falo mais com ele, eu descarto ele, deixa ele de canto lá. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã aquele ali pode te ajudar.
Sabe, a gente que está mais madurinho, né, 40 e poucos assim, a gente já passou por essas coisas na vida. Quando a gente está lá na casa dos 20, a gente é o onipotente, né? O que eu vou fazer? Eu vou ser empresário, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Só que, né, não desanimando vocês mais jovens aí, a vida não funciona dessa forma. A vida é uma roda gigante, Nando. Uma roda gigante, sabe? Igual o Corinthians que estava lá na zona de rebaixamento, hoje ele está aqui em cima. Essa é a vida. É uma roda gigante. Então você tome cuidado com o que você fala, como você trata as pessoas. Tenha empatia, se coloque no lugar das pessoas. A palavra de Deus lá em Efésios 4:32, ela fala assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou você acha que a dívida que Cristo perdoou, minha e sua, era uma dívida tranquila de pagar? Se Ele não pagasse, eu pagava. Queridos, era uma dívida impagável. Jamais qualquer homem poderia pagar essa dívida. Aí vocês conhecem, né, como que Deus age. O próprio Deus se faz homem, vem aqui, se entrega na cruz do Calvário. Ele é morto, sepultado e ressuscita ao terceiro dia e consuma a obra de Deus por mim e por você. E aí, você está disposto a se entregar numa cruz? Quero ver você ressuscitar. Aqui tinha um homem diferenciado. Esse homem, ele conquistou o coração de Jesus. Por isso que Jesus falou que nem mesmo em Israel ele encontrou tamanha fé. Porque a fé desse homem era movida pelo amor e pela compaixão. Pelo amor e pela compaixão. E o fruto era o amor. E muitas vezes isso está faltando em nós, o fruto do amor. Sabe? Você não precisa andar agarrado com ninguém, abraçando e beijando todo mundo, não. Não precisa, entendeu? Mas converse entre vocês, tenham amizade, sabe? Terminou o culto aqui, o pessoal rapidinho vai embora, sabe? Parece que vai perder o ônibus, vai perder o trem. Pega o próximo, pede carona, né? Você que não tem condição. Mas temos que ter prazer de ter comunhão. Quarta-feira que nós tivemos aqui o Homem ao Máximo, né? Foi maravilhoso, queridos. Momento de comunhão, você conversa com os irmãos, um aluga o outro e brinca de Palmeiras e Corinthians ali, né? E fala ali, e né, põe o Mateus para orar, depois, né, o Mateuzinho orou aqui no começo, depois orou no fim, ele fica todo feliz lá, pastor. O pastor deixou orar lá, fica felizão lá. E é isso, queridos, é comunhão, é saber pegar seu irmão assim, ó, que nem eu sou muito amigo do Gui. Quando o Gui não está bem, quando eu vejo o Gui assim, ó, eu falo, meu, esse cara não está legal. Eu chamo ele no canto ali e falo, o que aconteceu? Ele fala, pastor, assim, 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 vamos orar junto, vamos. E a gente ora junto e fica tudo bem, porque Deus tem misericórdia da gente, né? E também quando eu não estou bem, ele percebe também, ele fala, pastor, você não está legal, eu vou orar por você. E é a mesma coisa, nós estamos tudo no mesmo barco, nós somos tudo igual, tudo filho de Deus aqui, queridos. Não tem maior, menor aqui não, todo mundo é filho de Deus aqui. E nós temos que nos amar e ter compaixão aqui, né? Que foi o que esse homem fez aqui, que a palavra de Deus manda a gente fazer. Sabe, amados irmãos, o amor ao próximo e a empatia é algo explícito no reino de Deus. Se você pegar mais adiante, lá em Mateus 22, verso 34 em diante, lá que eu não vou ler, você vai ver Jesus falando da parábola do samaritano. E você conhece essa parábola. A palavra diz que um homem foi assaltado, estava à beira do caminho, lá todo machucado, ensanguentado, e passou lá um levita, e passou de largo, passou de um lado da rua, e passou lá o sacerdote, e passou outro, e foi embora. E quando veio o samaritano pegou aquele homem, curou as feridas dele, colocou ele numa hospedaria, e falou para o dono da hospedaria, ó, se tem aqui o pagamento, e se não for suficiente, eu pago o restante aqui. E Jesus pergunta aos religiosos, quem foi o próximo desse homem? E eu pergunto a vocês, quem foi o próximo desse homem? O samaritano, sabe, aquele que você não esperava nada, esse foi o próximo desse homem. Então, para Jesus, não cola muito esse negócio de religiosidade. Não, mas eu sou o pastor Rafael, eu vou para o céu.
eu que não me cuide, eu que não largue os meus pecados de estimação, que eu posso descer de tobogã. E qualquer um de nós aqui está sujeito da mesma forma aqui, viu? Se nós não servirmos o reino de Deus da forma que Deus manda, nós, queridos, podemos pagar um alto preço e um preço eterno. E a palavra de Deus, ela fala em Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque Jesus, ele abençoava todos onde ele passava, não importa quem era. Jesus, ele curava, libertava, alimentava as multidões, saciava a sede dos sedentos, ele tinha compaixão do aflito e do necessitado. E Jesus, ele se identificou com esse centurião. Ele falou: poxa, esse homem podia jogar o seu criado no lixo e pegar um outro, mas ele veio a mim clamar para curar aquele. Ele ama aquele homem, ele ama aquele seu servo. Da mesma forma, Deus ama todos os seus servos, e nós somos servos de Deus. Quarto ponto aqui, queridos, ele teve humildade. Ele falou assim: eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ele reconheceu a sua condição de pequenino, de pecador. Ele enxergou a grandeza de Deus. A frase que ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e meu criado há de sarar. Porque antes Jesus falou assim: não, eu vou curar, eu vou lá com você. E ele solta essa frase aqui. Ele reconheceu a sua condição de gentil, de não merecedor do favor de Deus. Sabe, nós temos que despertar esse sentimento em nós, um sentimento de dependência, de humildade na palavra de Deus. Ele, apesar de ser romano, de estar numa posição superior à dos judeus, ele não disse: eu determino o milagre na vida do meu criado. Ele não disse isso. Ele não foi inconveniente com Jesus. Ele apenas creu na palavra de Deus. Ele foi humilde e ele se colocou no seu lugar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus em 1 Samuel 15:22 diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Mais agrada a Deus você obedecê-lo do que você sacrificar, do que você vir aqui colocar o envelope gordão de oferta aqui e falar: agora eu estou bem com Deus. Mas se você obedecer, ele tem muito mais valor. E de que forma que você pode obedecer a Deus? Reconhecendo que você não é digno, reconhecer que você recebeu um favor de Deus impagável, uma dívida muito maior do que você podia pagar. E às vezes, queridos, alguém pisa no seu pé e você não quer perdoar. Às vezes alguém fala mal de você e você não quer perdoar. Mas o perdão que você recebeu é muito maior do que o perdão que você concede ou que você tem para conceder. E se eu pudesse te dar um conselho essa noite: perdoe, libere o perdão, deixe essa pessoa para lá. Para de remoer o pecado, para de criar raiz de amargura no seu coração. Se humilhe diante de Deus, fala: Senhor, o que eu recebi de Ti é muito maior do que tudo que existe. Eu perdoo, Senhor, eu libero o perdão com a minha boca, Senhor, mas me ajuda a liberar o perdão no meu coração. Pastor, mas você não sabe o que foi feito. Realmente eu não sei, talvez seja uma dor terrível que você está passando, é muito difícil de perdoar, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Teve um homem ao máximo aqui que eu recebi um testemunho, que o irmão falou assim: pastor, eu perdoei essa situação. Queridos, eu acho que, olha, eu não estou totalmente igual esse irmão não. Esse irmão tem um coração muito bom. Ele perdoou um negócio assim, difícil. Mas por quê? Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porque Deus está nele, porque ele orou, porque ele buscou em Deus, e Deus colocou no coração dele. E é assim que nós temos que ser. Temos que buscar em Deus forças, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Nós não somos nada. Nós precisamos de Deus para tudo. Porque você sabe quem te mantém de pé? Quem te mantém de pé não é você mesmo, não.
Você acha, não, pastor, me mantém de pé, porque eu trabalho, eu sou independente, eu me alimento bem, eu faço exercício, eu faço crossfit, eu faço isso, faço aquilo. Você não é nada, você é um comedor de arroz com feijão. Quem te mantém de pé é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que te sustenta. Porque se Ele afastar da sua vida vai virar uma derrota. Pastor, mas está difícil, mas Ele está sustentando. Pastor, meu barquinho vai virar. Seu barquinho não vai virar, porque Jesus está dentro do seu barquinho, e Ele repreende o vento, Ele repreende o mar, Ele é dono de todas as coisas, Ele cuida de todas as situações. Sabe, queridos, nós temos que aprender a ser mansos e humildes, né? Aqui estou falando de humildade, e Jesus, Ele era manso e humilde. Jesus, ele não reagia da mesma maneira que as pessoas o atacavam. Muitas vezes nós somos rápidos em julgar. Eu sou rápido para julgar. E muito automisericordiosos. Eu vou dar um exemplo para você aqui, né, para ilustrar essa situação. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, conta a história de um profeta chamado Natã. Esse profeta, ele vai repreender, né, lá o rei Davi, por causa do pecado dele, por causa daquilo que Davi fez, de matar Urias, de adulterar com a mulher dele. Só que esse profeta, ele teve muita sabedoria. Então ele chega assim para o rei Davi, ele fala assim: ó rei, tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que só tinha uma e cuidava como se fosse da família, na sua casa. Aconteceu que o homem rico foi lá, pegou a única ovelha daquele homem e matou e serviu para os seus convidados. E Davi imediatamente falou: esse homem tem que morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais. Julgou na hora o homem. Aí chegou uma hora que o profeta Natã falou assim: então Davi, esse homem é você. Aí ele: pequei contra o Senhor, misericórdia. Nós somos rápidos para julgar e temos automisericórdia. Sabe, você tem que começar a entender o lado das outras pessoas. Você tem que ser humilde, manso de coração. Sabe, nós temos que ser mansos como a pomba e astutos como a serpente. Você não pode ser também um bobão. Você tem que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela te alerta de todas as situações. Mas via de regra, seja manso e humilde de coração. Não julgue a situação. Sabe, às vezes você está indo trabalhar, lá vem um motoqueiro do nada lá, que você nem sabe de onde que veio. Sua mãe não sei o que, porque você não sei o que eu vou quebrar seu retrovisor. Eu vou falar que nem Urineu, né? Baixa o vidro. Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus. É difícil, queridos, é difícil, mas Satanás, ele usa. Você não sabe como foi o dia daquele motoboy, daquele rapaz. Vai saber se ele já não caiu de moto naquele mesmo dia. Vai saber se ele não foi demitido do emprego. Você não sabe como é a vida da pessoa. Então não julga, sabe? Em outras épocas eu falava assim: tem que cair, tomar que escorregue e caia lá na frente. Mas você não sabe como que é a vida. Isso é apenas um exemplo. Então às vezes, sabe, o irmão não está num bom dia, o irmão passa por você direto e fala: o pastor Rafael passou por mim, nem falou comigo, meu, dá licença, hein? Você não sabe como está a vida do pastor Rafael, né? Em vez disso, em vez de você julgar, né? Em vez de você ter facilidade em julgar, vai lá e fala: pastor, você não me abraçou, mas eu vim aqui te abraçar. O filé faz isso. O dia que eu não vou falar com o filé vem, né, filé? Se eu não for, o filé vem atrás ali, vem me buscar. Falou: pastor, você não me abraçou, mas eu fui lá buscar seu abraço lá. E é assim que nós temos que ser, queridos: tardio em irar-se e misericordiosos. E às vezes nós somos orgulhosos perante Deus, sabe? Mas assim, queridos, todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição superior. E eu pergunto a vocês hoje: com quem aqui você se identifica de tudo isso que foi falado? Você se identifica com um centurião que teve misericórdia, que não julgou, mas teve misericórdia do seu servo? Ou você se identifica com Davi nessa situação específica, que
não quis nem saber, ele já foi lá e julgou, e ele estava falando dele mesmo, porque com a medida que medirdes, você também será medido. Tome cuidado, perdoa as dívidas, queridos, e Deus vai perdoar a sua dívida. Este homem aqui, queridos, ele também demonstrou sabedoria. Ele disse assim: também eu sou homem sob autoridade, eu tenho soldados a minhas ordens, eu digo a este vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem, e o meu criado faz isto e ele faz. Ele teve a sabedoria e o discernimento de reconhecer quem era Jesus, com quem ele estava falando. E muitas vezes nós não temos essa sabedoria, nós chegamos de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer dia, de qualquer hora, e às vezes falamos até o que não devemos falar diante de Deus. A palavra de Deus diz lá que o povo ele não entrou na terra do Egito porque ele murmurou contra Deus. E às vezes acontece algo lá, você chuta o seu móvel lá e pega o seu dedinho e você fala: ah, Deus, por que Deus permitiu isso? Queridos, Deus permitiu isso que você foi bobão e chutou o negócio lá no... tinha que olhar direito o negócio que está acontecendo lá. Muitas vezes as coisas que nós sofremos é nós mesmos que plantamos. Por que eu estou com tanta dívida, Senhor? Na hora de comprar lá, você não perguntou para ninguém, você foi lá e comprou, né? Agora você está com um monte de dívida. Então, queridos, este homem, ele teve sabedoria, a capacidade de julgar com quem ele estava falando, capacidade de julgar e agir prudentemente. A Bíblia diz que a sabedoria é justificada pelas suas obras, está lá em Mateus 11:19. E eu pergunto, será que as suas obras estão refletindo a sua sabedoria? Será que na hora de falar você tem falado e na hora de ficar calado você tem ficado calado? Ou você faz aquilo que está no seu coração e pronto? O verdadeiro cristão, ele sabe se portar, queridos. Mais para frente eu vou explicar, mas a palavra diz que esse mesmo centurião, ele fez uma sinagoga em Cafarnaum. E ele podia chegar para Jesus e falar assim: eu fiz a sinagoga, você tem que ir lá curar o meu criado, porque eu gosto aqui do judeu. Não, ele chegou na humildade e falou: Senhor, não precisa ir lá não, só fala uma palavra e meu criado vai ser curado. Sabe, queridos, vamos baixar a bola. Às vezes a gente está com a bola muito cheia, sabe? Eu determino, se eu não fizer, ele não é Deus. Queridos, nós estamos no favor, na graça de Deus. Certa feita ele disse para Paulo: a minha graça te basta. E ele está falando hoje aqui para mim e para você: a minha graça te basta. Aquieta esse coração, lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e pegue meu fardo que é leve e suave, e baixa a bola. Seja como este homem aqui. A palavra de Deus em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Aonde você tem buscado sabedoria? De que forma? Deus tem sido a sua sabedoria? Ou você já sabe como criar tudo? Sabe que Jó, quando ele foi questionar Deus ficou lá uns 10 capítulos só falando com ele assim: olha, onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você estava? Cadê a sua sabedoria, Jó? Será que você quer tomar uma lapada dessa de Deus? Nós não somos nada, nós somos pó. Você não pode questionar Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Busque sabedoria, mas busque sabedoria na palavra de Deus. Muitas pessoas, queridos, elas têm o poder e a autoridade em suas mãos, e elas agem de forma insensata, sabe? Elas agem de forma insensata para beneficiar a ela mesma. Às vezes Deus confia, sabe? Deus, Ele dá uma empresa na sua mão, Ele dá um ministério poderoso na sua mão, te dá riquezas, te dá Bitcoin, te dá muitos funcionários ali sobre a sua liderança. E o que você faz? Você usa para o seu benefício próprio, ou você usa para a glória de Deus? Você usa para a glória daquele que te deu tudo isso daí. Porque se você diz que é crente, cristão, e você sabe que todas as coisas vêm de Deus, e todas as coisas são para a sua glória, e de que forma você tem glorificado o nome de Deus? Será que é tudo meu, e acabou?
Glória de Deus, zero. Cuidado que Deus pode tirar isso daí de você, viu? Pelo contrário, você tem que usar aquilo que Deus te deu, aquele dom, aquela ferramenta, aquela riqueza que Deus te deu, para a glória dEle, sabe? Pastor, mas eu não tenho nada. Você pode orar sem cessar. Você pode jejuar por alguém. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, sabe? Mas se você não reconhecer que tudo vem de Deus, se você não demonstrar sabedoria bíblica, nada adianta. É você encher um saquetel furado. Seja humilde, sábio e tenha compaixão. Deus tem que olhar para você, queridos, enxergar a imagem e a semelhança do seu Filho. Jesus disse, né? Aquele que me ama é aquele que ouve e cumpre os meus mandamentos. Então, se você ama Jesus, você vai cumprir os mandamentos de Jesus. E quando o Pai olhar para você, Ele não vai enxergar você, Ele vai olhar Jesus Cristo. Ele vai olhar, sabe, ó, o processo do ouro, vamos falar o processo do ouro. O pessoal fala que o ouro vai no fogo, né, e purifica e tal. Só que depois desse processo de purificação, o ourives, ele pega, ele ilustra o ouro lá, para ver o brilho do ouro, né, para classificar lá a pureza do ouro. E você sabe qual que é o critério dele? Enquanto ele não vê a face dele no ouro, ele não classifica aquele ouro como ouro bom, ouro purificado. Da mesma forma é Deus. Ele vai te provar, Ele vai te colocar no fogo, até a hora que Ele olhar para esse ouro, para essa pedra preciosa, e ver a face dele refletida ali. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer ver Ele em você, assim como Ele viu neste homem, esse centurião. Outro ponto aqui: este homem semeou fé e obteve o favor de Deus. Quem está precisando do favor de Deus? Todos nós, né? Vou levantar as duas, porque precisamos das duas, né? E a palavra diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Esse centurião, ele era pagão. Ele não ficava 24 horas na sinagoga. Ele não usava aquela estola sacerdotal. Ele não usava os trajes de sacerdote. Ele creu no que foi anunciado. E eu pergunto para você essa noite: você está crendo naquilo que está sendo anunciado? A palavra de Deus está sendo anunciada em todas as igrejas. A palavra de Deus está sendo pregada. Você tem crido naquilo que está sendo falado? Ele plantou fé. Sabe, eu falei há pouco aqui, esse homem, se você pegar no Evangelho Sinótico, lá de Lucas, capítulo 7, versos 5 ou 7, você vai ver que este mesmo homem, ele construiu uma sinagoga para os judeus em Cafarnaum. Porque este homem, não porque ele queria um mérito, porque ele queria um favor de Deus, porque ele já tinha construído a sinagoga, ele não sabia que o servo dele ia ficar doente, mas esse homem construiu porque ele amava o povo judeu. Apesar de ser inimigo do povo judeu, era um povo inimigo, mas ele amava o povo judeu. E uma promessa de Deus se realizou na vida dele, que está lá em Gênesis 12, versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele abençoou o povo de Deus, ele obteve o favor de Deus, e através da vida desse homem, a semente dele ficou. Quantas pregações não foram feitas naquela sinagoga? E esse homem é um gentil, e a palavra de Deus, ela veio aos gentios, e eu creio que também através da vida deste homem, que falou para sua família, que falou para todos, e a palavra entrou no coração. Sabe, muitas vezes nós temos que semear fé. A palavra fala que nós muitas vezes iremos colher os nossos feixes, né, com lágrimas, e voltamos com alegria. Às vezes você está passando uma situação que você diz: pastor, eu já orei, eu não sei mais o que fazer. Aquele meu filho não é liberto das drogas, eu já orei. Experimenta chorar por ele, experimenta regar aquele solo com lágrimas, e você vai voltar bradando de alegria ao Senhor. Este homem, ele clamou pelo seu servo e obteve o favor de Deus. Ele plantou fé e obteve o favor de Deus. A palavra fala também, né,
que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, você dirá para aquele monte, vai daqui para lá, ele vai, e nada lhe será impossível. E ele não está falando que a sua fé seja pequenininha como um grão de mostarda, ele está falando que a sua fé seja pequenininha como um grão de mostarda, mas que se você plantar, ela brote uma grande árvore, a partir daquela pequena semente. Eu posso estar com um fiozinho de fé ali só, pastor, hoje. Coloca no altar de Deus, planta, clame a Deus, e Ele vai ouvir a sua oração. Resposta do Senhor para este homem foi imediata: vai e como creste seja feito. Eu pergunto, você tem fé em Jesus? Quem tem fé em Jesus? Então eu digo aqui, como profeta do Senhor, vai e como creste seja feito na sua vida. Ter fé quer dizer colocar confiança total em Deus. Pastor, mas eu já pedi, mas está difícil, ó. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Salmo 20, versículo 7. Você confia em quê? Você confia no dinheiro, você confia nas suas habilidades, você confia na sua beleza. Um dia a sua beleza vai acabar. Sabia que eu tinha bastante cabelo aqui? Um dia, e agora não tem mais. Um dia a beleza acaba. O dinheiro também acaba, o dinheiro também vai embora. As habilidades, às vezes você tinha uma habilidade quando você tinha 20 anos e agora você não tem mais. Quando eu era menino eu jogava bola. Agora se for jogar bola já era, chuta a bola para fora da quadra, não dá mais. Já vai perder essa habilidade. Nós temos fé em muitas coisas, queridos. Nós temos fé no médico. Você vai no médico, ele dá o diagnóstico, você acredita que aquilo que ele falou é verdade. Porque aquele médico ele estudou, né? Então eu acredito. Você vai depositar um dinheiro na casa lotérica, a mulher vai lá, pega seu salário lá de 25 mil reais, ela deposita e te dá um papelzinho que não vale nada. E você acredita que aquele papelzinho ali é o seu salário, está tudo certo ali. Você entra no ônibus, você acredita que o motorista vai te deixar no ponto, que nada vai acontecer. Fim do mês, você acredita que seu chefe vai te pagar. Você tem fé em muitas coisas, mas eu pergunto, você tem fé em Deus? Ele é o dono de tudo. Tem fé em Deus, queridos. Salmo 147, 10, 11 diz assim: não se deleite na força do cavalo, nem se comprais nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Aonde está a sua esperança? Sua esperança está em Deus? E aqui caminhando para o final, que diz a conclusão, porque não dá tempo de continuar. Nós não podemos esquecer quem é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que tem uma boa vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós não podemos esquecer, queridos, das formas que nós temos que nos achegar a Deus, não de maneira arrogante, não de maneira, que chateia Deus. Quanta gente, queridos, está adoecida, com a alma quebrada, sofrida, rejeitada. Muita gente enferma em diversos aspectos da vida, porque não sabe reconhecer quem é Deus, quem é Jesus na vida delas. Sabem de muitas coisas, tem apartamentos na Faria Lima, tem carros maravilhosos, carros de mais de R$1 milhão, mas não são felizes, porque não conhecem a verdadeira felicidade, e a verdadeira felicidade está em Deus. Pastor, minha vida conjugal não vai bem. Você experimentou colocar Deus na sua vida conjugal? Faça como esse homem, diga: Senhor, a minha vida está acabando, mas eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma só palavra e eu serei salvo, eu e a minha família serei salvo, eu serei curado, a minha casa será curada. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que caminho você tem tomado? O caminho de Jesus ou outros caminhos? Eu tenho uma triste ou uma boa notícia para você. Se você tem tomado outros caminhos, a notícia é triste, você vai dar com a cara na parede. Se você tem tomado os caminhos de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você vai ao Pai através de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, eu realmente não sei qual é o seu problema, não sei o que está acontecendo com você,
mas eu sei quem se compadece do seu problema e quem pode te ajudar. Deus não está mandando essa mensagem aqui à toa, sabe, para você ficar falando depois, criticar, entrar no ouvido e sair no outro. Ele está mandando essa mensagem do centurião para você entender como Ele quer que você tenha fé nele. Se você tiver a fé desse homem, eu declaro que o milagre vai chegar na sua vida. Se você tiver a fé desse centurião, eu concordo na terra que o milagre na sua vida vai acontecer, a salvação da sua família vai acontecer, a libertação vai acontecer na sua casa. Eu concordo que o agir de Deus vai acontecer na sua casa. Mas como tem sido a sua fé? Se a sua fé, queridos, ela não tem sido uma fé de compaixão, de humildade, de sabedoria, de nada adianta. Mas se você está nesse caminho, continue, tudo vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. E eu queria orar por você, fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas depois, se o pastor quiser, então depois a gente encerra. Coloque a mão no coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada essa noite, Senhor, de forma simples, Senhor, mas eu espero, Senhor, que ela tenha tocado a muitos corações, Senhor, tenha nos trazido, Senhor, a reflexão acerca de santidade, Senhor, acerca de busca, Senhor, de humildade, Senhor, da forma que nós devemos nos achegar a Ti, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe